Vamos abordar o tratamento do câncer de mama. É um tratamento que vem desde o século passado e teve uma evolução muito rápida a partir da década de 80, culminando com o que nós fazemos hoje em relação aos pacientes que são diagnosticados com câncer de mama. Então, eu vou apresentar os aspectos históricos e quais são as principais abordagens terapêuticas do câncer de mama. O tratamento do câncer de mama, ele evoluiu a partir dos trabalhos de um cirurgião americano, Willis Stuart Halsted, que em 1907 ele publicou um trabalho em que ele sistematizou a maneira como os cânceres de mama deveriam ser operados. E essa cirurgia ficou conhecida como mastectomia radical a Halsted, que era uma cirurgia enorme que se tirava toda a mama da mulher, os músculos da parede torácica, os linfonodos da axila, ou seja, as ínguas da axila. Isso determinava uma morbidade muito grande, além de uma taxa de cura baixa. Obviamente que em 1907 nós não tínhamos antibiótico, não tinha terapia intensiva, hemotransfusão, quimioterapia, a radioterapia não era feita de forma sistemática. Então a sobrevida dessas pacientes, apesar do tratamento cirúrgico radical, não era uma sobrevida boa. A taxa de sobrevida dessas pacientes era pequena. Esse tipo de cirurgia ele perdurou na prática médica oncológica até 1981. Em 1981, o professor Umberto Veronese, italiano, ele propôs um estudo, ele publicou em 81 esse estudo que durou aí quase 10 anos, em que ele comparou: será que eu preciso fazer uma cirurgia tão extensa, mesmo para pacientes que têm tumores pequenos? Ou seja, uma paciente que tem um tumor de 2 centímetros, eu preciso fazer essa cirurgia de Halsted, uma cirurgia muito extensa? Então, ele propôs um trabalho em que um grupo de mulheres se submeteu à mastectomia clássica de Halsted e outro grupo se submeteu à retirada somente do tumor associado com esvaziamento da axila e a radioterapia. E com um segmento muito grande, ele mostrou que a sobrevida dessas pacientes, tanto que se submetiam à mastectomia radical, quanto aquelas que eram realizadas esse tratamento que nós denominamos hoje de tratamento conservador da mama, tinham as mesmas taxas de cura. E esses resultados também foram reproduzidos pelos americanos, e em 91 isso passou a ser o tratamento padrão para o câncer de mama nos Estados Unidos também. Portanto, na Itália, 10 anos antes, foi estabelecido o tratamento conservador do câncer de mama pelo professor Umberto Veronese. E esse foi o trabalho clássico dele. Ele avaliou, você observe que começou o trabalho em 73 e durante 7 anos até 1980. E 81 foi publicado numa revista importante que é o New England Journal of Medicine. E a sobrevida foi absolutamente igual. Em 95 ele atualizou esses dados. Em 18 anos de acompanhamento dessas pacientes que foram operadas, os dois grupos sobreviveram, 65% delas estavam vivas, dessas mulheres, com um segmento aí de quase 20 anos, mostrando definitivamente que a mastectomia radical e o tratamento conservador apresentam as mesmas taxas de cura, só que o tratamento conservador permite uma qualidade de vida muito melhor para a paciente. E basicamente, as pacientes que recebem o diagnóstico de câncer de mama hoje precisam de uma abordagem multidisciplinar, em que o mastologista faz o diagnóstico junto com o grupo oncologia clínica, radioterapia, psicólogo, enfermeira, etc., conseguem estabelecer qual a conduta mais adequada. Muitos pacientes hoje nós tratamos com quimioterapia antes da cirurgia, permitindo que o tumor se torne menor e essa cirurgia realmente se torne ainda menor ainda em relação à mama, às vezes não necessitando de nenhum tipo de reparo em termos de cirurgia plástica. Essas são as ilustrações do livro do professor Umberto Veronese, em que era uma cirurgia chamada quadrantectomia. Hoje essa cirurgia é muito menor, nós retiramos realmente só o tumor com uma margem mínima, é feito na hora um exame pelo médico patologista e ele examina aquelas bordas da lesão e se não tiver doença, não precisa fazer absolutamente mais nada em relação à mama, inclusive evitando cirurgias mais extensas como as plásticas
mamária. Essa era a cirurgia da axila, que retirava todas as glândulas da axila, os gânglios. Essa cirurgia se faz pouco hoje, a maioria dos pacientes se faz uma técnica muito menos invasiva, em que quando você fazia a retirada de todos esses linfonodos, até 60% das pacientes ao longo dos anos desenvolviam um edema no braço, que era uma doença, uma condição extremamente grave e debilitante para a paciente. E hoje essa é a técnica que a gente faz. É uma técnica do linfonodo sentinela, que ao invés de você retirar todos os linfonodos da axila, que são em torno de 25, você tira um linfonodo que é marcado ou pela injeção de um corante em redor do bico do peito, ou de uma substância chamada tecnécio, e durante a cirurgia, o cirurgião retira aquele linfonodo que tem mais risco de ter metástase. Mesmo que ele venha positivo, raramente hoje nós esvaziamos a axila, porque nós sabemos que isso não impacta no prognóstico da paciente. Ele é importante para a gente decidir a terapêutica, porém, retirar todos os linfonodos não aumenta a chance de cura das pacientes. Então, essa é a forma que a gente faz esse procedimento, um aparelhozinho aqui chamado Gamma Probe, que ele é capaz de identificar qual desses 10 a 15 linfonodos na axila, qual que deve ser realmente retirado. Outro grande avanço foi nas técnicas de reconstrução. Os pacientes que se submetem a mastectomia, você pode reconstruir com o músculo do abdômen. Hoje, a maioria dessas doentes, você consegue deixar a pele da mama e aí coloca uma inclusão de prótese, que é uma cirurgia muito mais tranquila do que de retirar o músculo do abdômen, como também pode ser retirado o músculo das costas associado a uma prótese. Também é outro procedimento de reconstrução mamária. Existem outros tratamentos, como eu comentei anteriormente, que a quimioterapia pode ser realizada antes ou depois, mas é importante pontuar que hoje nós realizamos menos quimioterapia do que no passado. Existem alguns exames que nós realizamos em termos de avaliar de forma adequada esse tumor, e com essa avaliação a gente consegue evitar em até 50% dos casos a realização de quimioterapia, que daria pouco benefício. A radioterapia, a hormonioterapia, que é comprimido, a terapia-alvo para alguns tipos específicos de tumor, e a imunoterapia mais recentemente em alguns tipos de tumores de mama também é utilizada esse tratamento. Sintetizando, portanto, o tratamento do câncer de mama, primeiro, ele precisa de uma equipe multidisciplinar em que o mastologista, o oncologista clínico e o radioterapeuta devem trabalhar em conjunto para proporcionar as melhores taxas de cura para as pacientes. Então, uma vez diagnosticado o câncer de mama, normalmente nos serviços há reunião sobre os casos clínicos para que possam realmente a gente promover um tratamento adequado, que pode incluir uma quimioterapia antes ou depois da cirurgia, a cirurgia hoje cada vez mais conservadora, as taxas de cura com a realização da mastectomia ou do tratamento conservador são iguais. Com frequência no consultório, muitos pacientes nos questionam, mas doutor, não é melhor tirar a mama toda porque aumenta a chance de cura? Não. Pelos dados científicos que nós dispomos hoje, essas taxas de cura elas são iguais. Portanto, não há motivo para a mutilação se essas taxas de cura são iguais. Outro fator importante é que mesmo os pacientes que necessitam por algum motivo, que o tumor é muito grande e não respondeu à quimioterapia, ou tem uma mama muito pequena, às vezes a mastectomia se impõe. Na clínica privada hoje, em torno de 80% a 90% dos pacientes são tratados com tratamento conservador. Mas, se a mastectomia for necessária, existem técnicas hoje para uma reconstrução adequada, geralmente com a utilização de prótese e a preservação da pele do complexo papilo-areolar. Portanto, o tratamento do câncer de mama hoje tem uma alta taxa de cura. Procure fazer sua mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Um abraço a todos.